Seja bem-vindo a mais um estudo 1189 e com muita alegria nós estamos iniciando o 7º livro dos 66 livros da Palavra do Senhor. Uma centena e algumas dezenas de capítulos dos 1189 já concluídos e hoje com o capítulo 1 de 1 a Coríntios. Tenho muita alegria de viver essa experiência e compartilhar ela com vocês, porque já vivi no meu secreto essa experiência de ler toda a palavra e refletir sobre ela. Eu estou com o meu devocional um pouco parado, mas eu tenho feito um devocional com um estudo mais profundo, mais detalhado, e junto com vocês agora estou lendo mais uma vez a palavra do Senhor. E é muito interessante, porque todas as vezes que nós abrimos a palavra, ela se revela a nós de acordo com algo que nós necessitamos, ou com um prisma que não havíamos observado em outra oportunidade. Essa semana mesmo, ontem, eu ouvi uma palavra linda sobre aquele texto que fala da 100ª ovelha. E a perspectiva abordada foi algo que me abençoou e me ministrou. Então a palavra do Senhor tem esse poder. Vamos lá, vamos orar antes de darmos início à leitura do capítulo 1. Pai, obrigado porque o Senhor nos presenteou com uma palavra que realmente é viva e ela tem sido instrumento de bênção a tantas gerações e alcançou a nossa vida. E nós queremos reconhecer a riqueza da Tua palavra e nos esmerar em buscar no Senhor aquilo que o Senhor quer nos revelar. Obrigado, porque o Senhor tem nos ministrado já e continue a fazer aquilo que está no Teu coração em relação a cada um de nós. Fica conosco em mais essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. A gente vai falar da gratidão de Paulo e divisões na igreja e sobre Cristo, sabedoria e poder de Deus. Vamos lá. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que, em toda parte, invocam o nome do Senhor, de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Por que uma introdução tão culta, tão formal? Porque aqui é uma carta, tá? Então, não foi feito para ser um livro, foi feito uma carta à igreja de Corintos para ministrar sobre eles. Aí, por isso, essa forma tão bonitinha de se expressar. Não é um WhatsApp, entendeu? É uma carta. Mas é o WhatsApp da época, quando você dá bom dia, boa tarde, ei, tudo bom, bom dia, boa tarde. Então, aí entra no assunto. Agora vamos entrar no assunto. A saudação já foi. Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra, em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E aqui já uma característica linda da igreja de Corintos. A igreja de Corintos, como mencionado aqui por Paulo, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual. Então, toda a manifestação dos dons do Espírito
era possível de se encontrar no meio da igreja de Corinto. E isso é algo muito lindo, porque eles eram completos no Senhor. Continuando. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que algum de vocês afirma: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda, eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei alguém mais. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. E aqui uma breve exortação para que eles parem de se dividir, dizendo que concordam mais com as palavras de um ou de outro. Ele menciona aqui Apolo, ele menciona Pedro e ele menciona o próprio Cristo. E ele deixa claro a importância de estarem unidos e reconhecerem que foi Cristo que morreu por eles na cruz. E não é necessário que haja discussão de quem está certo, quem está errado. É muito desperdício de tempo, de vida, de energia e do propósito do Senhor, que é alcançar vidas. Toda vez que eu vejo um servo, uma serva do Senhor, perdendo tempo criticando outro servo porque discorda de algo que esse outro tenha feito, eu vejo nisso uma falta de propósito, uma falta de sensibilidade, uma falta de percepção daquilo que o Senhor quer. Porque se eu perco esse tempo falando mal de alguém, é um tempo que eu poderia estar falando do Senhor para alguém. Então que a gente não perca o tempo precioso que o Senhor tem nos dado da vida para compartilhar a vida com aqueles que precisam. Menos picuinhas, mais evangelho. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana? Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Então,
é uma continuidade linda ao que nós falamos da discussão que estava havendo entre os corintos sobre quem tinha razão. E aqui encerra perfeitamente esse capítulo, falando: quem se gloriar, glorie-se no Senhor, porque é dele que provém a sabedoria, não de homens. Por mais que Paulo fosse extremamente inteligente, conhecedor das Escrituras, eloquente, capacitado, nada do que ele carregava era dele, vinha do Senhor. A sabedoria vem das mãos do Senhor, e o conhecimento humano e sabedoria humana são limitados diante da sabedoria do Senhor. Então, por que se gloriar na inteligência de homens? Por que buscar glória nisso? Não faz sentido aos olhos do Senhor. Por isso que é loucura aos olhos dos homens. E o Senhor, ele escolhe os pequenos para mostrar que a capacidade do homem nada é diante daquilo que Deus quer. Um exemplo lindo: Davi, pequeno, jovem, desarmado, com uma funda, foi capaz de derrotar um gigante maduro, que já havia guerreado, totalmente armado. É a forma que Deus encontra de envergonhar o mundo, de mostrar que a força do mundo não é nada diante da fraqueza de Deus. A fraqueza de Deus é mais forte do que qualquer uma das forças do mundo. E se for olhar a força de Deus, aí não tem nem discussão. Espero que mais essa palavra tenha te ministrado, e nós nos vemos aqui no próximo capítulo, continuando sobre esse mesmo tópico. O que eu desejo para você e para sua casa é que Deus te abençoe, em nome de Jesus.